E aí, tranquilo? Não, eu não morri e eu voltei. Aconteceu muita coisa nos últimos dias e meses, e eu vou dar uma resumida aqui pra gente já começar o vídeo daquele jeito. Só pra você ter uma noção, eu comecei a focar muito mais no curso, por isso que eu não consegui gravar vídeos aqui pro canal. Eu comecei a mudar a edição do curso e também do canal, que é o que eu quero fazer nos próximos dias. Meu gato foi atropelado, meu computador quebrou, meu editor foi viajar, eu fui viajar, então aconteceu muita coisa. Mas o mais importante de tudo é que sim, voltamos com o canal e com o Recriando Desenho dos Inscritos. Ah, e antes de tudo, como meu engajamento tá triste, tá totalmente zoado por causa que eu fiquei fora há muito tempo, deixa o like aí, se inscreve, comenta batata, tamo junto. E o primeiro desenho que a gente tem aqui é do João Vitor, que mandou pra mim lá no Instagram. Eu curti bastante por ser um desenho um pouco diferente, saiu um pouco dessa parada de só animes e começamos a ir pra uma área um pouco mais cartoonizada. Eu achei bem interessante o estilo que ele é feito. Uma coisa que a gente percebe bem é que a proporção tá diferente de um corpo humano comum. Porque pra você que não sabe, quando a gente vai medir um personagem de anime, ou um personagem mais realista, a gente mede pelo tamanho das cabeças. Um ser humano adulto normalmente vai ter entre 7 a 8 cabeças, vai depender da altura dele, certo? E se a gente olhar o nosso personagem, que é um mago, né? Eu dei o nome dele de mago, me fala nos comentários se alguém achar um nome mais interessante, mas eu chamei de mago. Ele tem 4 a 5 cabeças, então ele teria mais ou menos o tamanho de uma criança. E aí que vem a coisa interessante, já que o rosto dele tá mais simplificado, mais cartoon, que tal a gente ir pro cartoon dessa vez? Foi o que eu comecei a fazer. Porque assim, se a gente olhar o desenho dele, a gente percebe que tem um certo estilo, porém é um estilo pobre, uma coisa que estava acontecendo muito comigo nos últimos tempos. Porque eu tô começando agora essa parte de criação. E o que é um estilo pobre? É quando você tem poucas referências e tudo que você vai desenhar é igual. Tipo, os olhos são sempre iguais, o cabelo é sempre igual, as roupas são sempre iguais. Isso significa que você não tem outras referências para desenhar. E seu estilo fica meio fraquinho. Então como a gente consegue fortalecer seu estilo? Uma dica pra você é primeiro acompanhar o canal chamado Criando Personagens. É um canal muito completo, bem interessante, mas com poucos inscritos e poucas visualizações. Acho que vale muito a pena você conferir ele. É um canal que tá me ajudando bastante nessa parte de cartoon. Outra coisa interessante é a gente buscar mais referências. O primeiro passo eu gosto de passar minha ideia pro papel, porque a primeira ideia sempre vai ser mais ou menos ou vai ser fraquinha. Por isso que você tem que trabalhar em cima dela depois. Eu gosto de passar a primeira ideia no papel e depois buscar referências, senão eu acabo copiando a minha referência. Depois que a gente faz isso, a gente pode voltar e procurar o que seria mais parecido com esse estilo de cartoon. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o jogo Clash of Clans, que eu tô jogando bastante. Essa temática encaixa muito bem com o que a gente tá pesquisando agora, que é basicamente um personagem mais RPG com uma coisa mais cartoonizada. Então eu peguei e comecei a procurar vários outros tipos de desenhos, concept art e até jogos que batem com essa dinâmica. Assim eu consegui buscar várias referências. Um exercício bem interessante que eu descobri naquele canal que eu tinha falado é o exercício de variação de shapes e pegar criatividade externa. Então uma coisa bem fácil, pega vários materiais aleatórios, coisas que você vê na sua casa que tem um formato interessante e tente criar um personagem em cima disso. É um ótimo exercício de aquecimento que vai estimular sua criatividade e vai te fazer sair do mesmo, sabe, do básico, e vai te gerar designs muito mais interessantes, tá? Vale muito a pena você tentar fazer isso, principalmente para quem tá querendo trabalhar com essa parte de cartoon. Então depois disso, eu simplesmente peguei e juntei tudo que eu tinha aprendido nesse estudo rápido e joguei no meu personagem, fazendo uma releitura um pouco mais rica com um pouco mais de detalhes. O segundo desenho eu chamo de macabro. Por quê? Porque eu achei bem interessante a cara do personagem meio psicótica. Olha bem a cara dele, mano. Imagine um maluco desse olhando pra você de madrugada. É, totalmente sem alma. Mas o que acontece? Eu achei interessante porque ele lembra muito o personagem de Nanatsu no Taizai, que é o Hendrickson. Aquele vilão da primeira temporada, tá ligado? Porém, ele acabou errando em algumas coisas muito básicas, como a luz e sombra e a anatomia. Coisa que muita gente acaba errando e não entende como é que funciona. Porque assim, se você olhar bem nesse desenho, você consegue perceber que os braços estão muito compridos, né? E a mão tá muito pequena, esse tipo de coisa. Então se você quiser aprender melhor como as coisas funcionam, tem um vídeo no card que eu te mostro as medidas básicas do corpo para você ter uma noção, né? E não se perder nos tamanhos. Uma coisa importante que eu vejo que muita gente não faz e quando eu fui refazendo ele eu percebi a diferença, é não estudar um fundamento por completo. Tá, como assim? Se você olhar bem, ele entendeu como funciona a luz e sombra, que a luz está de um lado e a sombra vai estar do lado oposto. Porém, ele não se aprofundou nesse fundamento para conseguir dar volume no corpo. Você percebe que o volume do corpo está muito baixo? Parece que é um personagem liso, 2D. Então, isso acontece porque ele não se aprofundou no fundamento. E é por esse motivo também que as áchuras, ou seja, aqueles tracinhos que ele fez com a caneta nanquim ou a caneta preta, não conseguiram dar a ideia que ele queria, porque ele não sabia dar volume no corpo do personagem. Então uma coisa muito interessante é você estudar a luz e sombra de uma forma mais aprofundada. Entender que existe a sombra projetada, a sombra de volume, existem várias formas de dar volume em uma coisa. E uma coisa que vai te ajudar é o vídeo que eu tô deixando aí no card, beleza?
E um outro exercício bem simples, você pode desenhar uma esfera, como o padrão que muita gente já mostrou aqui no YouTube. Depois disso, você pode pegar e criar outras esferas menores em cima dela. Por quê? A partir disso, você começa a criar sombras diferentes e volumes diferentes em corpos diferentes, tá? Esse exercício é bem simples e fácil e vai te dar uma noção muito maior do que ficar só desenhando esfera, beleza? E esse foi o resultado final. E também teve esse desenho do Henrique, que mandou lá no Discord, é o cangalo. E cangalo por quê? Porque é um canguru com galo. É muito interessante essa dinâmica que ele fez, eu achei muito criativo esse desenho, na moral. E eu não queria estragar o desenho, porém eu percebi uns erros que eu já cometi e isso me custou muito. O primeiro deles é que ele fez o desenho muito pequeno. Normalmente quando a gente faz um desenho pequeno, ele não é mais fácil só porque ele ocupa menos espaço na folha, e sim porque de forma inconsciente a gente acaba escondendo vários erros. Por esse motivo, eu comecei a recriar, tanto versões diferentes do rosto, quanto versões diferentes do corpo. E aí que vem uma coisa interessante, que é até sobre o movimento, que você vai entender. Para a gente conseguir dar mais movimento no nosso corpo, a gente tem que usar o gestual. E o desenho gestual não é só para desenhar pessoas, e sim para desenhar qualquer coisa em movimento. Quando você entende o movimento, tudo fica mais fácil. Eu quero fazer um vídeo completo sobre isso, se vocês quiserem, me fala nos comentários que eu vou fazer, beleza? Mas sério, mano, tem uma parte muito engraçada, eu comecei a desenhar ele e eu fiquei pensando, mano, peraí, se ele é um galo, e só a fêmea do canguru tem aquela bolsa que carrega os filhotes, como ele tem uma crista de galo se ele tem a bolsa da fêmea? Então ele é? Tipo, deu uma bugada. Mas não tem problema, como tudo isso aqui é imaginário, não tem problema nenhum na parte anatômica, né? Mas o mais importante é você começar a pensar nas coisas conforme você vai criando elas, pra ver se faz sentido ou não. Claro que seres místicos, né, desse estilo aqui, você pode inventar qualquer coisa que não tem problema. Mas é sempre legal a gente começar a pensar nisso até na parte da estrutura. Porque assim, no próprio braço dele, eu comecei a repensar que teriam outras formas de ser feito o braço dele, que também daria um design legal. Então depois eu fui art finalizando ele e olha só uma coisa interessante. Se você notar bem, da ponta da cabeça dele até a bolsa onde estão os filhotes e o rabo, tem basicamente o formato em U. Isso acontece porque eu usei essa ideia de movimento no meu desenho para deixar muito mais solto a posição. Porque senão o personagem acaba ficando muito travado e não passa a ideia que você quer. O que a gente tem que sempre se atentar é que tanto o rosto do nosso personagem quanto os pés e as mãos vão ajudar a dar sentimento para ele. Então se você não mudar isso, seu personagem vai ficar sempre aquela coisa mais travada, beleza? E lembra de desenhar sempre coisas maiores para não esconder seus erros. Tá, na moral, o desenho do Wendell, que eu achei bem interessante, gostei do estilo do personagem a ponto de imaginar uma persona pra ele, ou seja, a personalidade dele. E no final ele acabou saindo um fumante. Foi mal, mas você vai entender que ficou legal essa ideia. O problema desse desenho foi que ele fez uma coisa muito comum, que é esconder as partes difíceis. E sim, cara, eu tô te vendo, eu sei que você foi preguiçoso, não quis fazer a mão e nem o pé do personagem. Mas pensa comigo, quanto mais tempo você começa a enrolar de fazer isso, ou fica procrastinando esse tipo de estudo, você nunca vai aprender o que você quer. Então você está cada dia mais distante de conseguir desenhar um personagem completo. Por esse motivo eu quis redesenhar ele tirando a mão do bolso e colocando pelo menos uma mão para fora. Dessa forma eu ia conseguir mostrar a mão dele, sabe? Tirar um pouco essa parte da preguiça e redesenhar o personagem de uma forma que mostrasse todo o potencial dele, porque a expressão do nosso corpo também está nas mãos. E é por isso que eu acabei colocando um cigarro. Foi mal aí, ele acabou fumando no final das contas, mas eu acho que consegui passar a ideia. Ela também tem algumas partes de proporção, mas já falei dos últimos desenhos. Então uma dica, nunca fuja dos seus medos, encare eles que você vai conseguir melhorar. E sim, é chato desenhar a mãos, mas tem um vídeo aí no card que vai te ajudar bastante. Também teve esse desenho aqui do Thiago, achei bem criativo, que ele mandou pra mim lá no Discord. Inclusive, se você não faz parte, aqui na descrição eu vou deixar o link pra você entrar lá na comunidade. Algumas coisas bem comuns que são os erros que muita gente acaba cometendo. Se você olhar bem na foto, você consegue perceber que tem muita marcação. Significa que ele errou bastante e não passou a limpo o desenho. Então a primeira coisa, passe a limpo qualquer desenho que você gastou muito tempo para conseguir fazer. Segunda coisa, estuda um pouco de anatomia. Você percebe que ele saiu da zona de conforto desenhando as mãos do personagem, porém ele acabou não entendendo como funcionam as proporções do corpo. Então o personagem acabou ficando um pouco mais quadrado do que deveria, algumas partes ficaram um pouco menores e outras maiores do corpo dele. E até mesmo no rosto, quando você percebe que os olhos e a boca estão muito exagerados, isso acontece porque às vezes a pessoa não estudou a anatomia de uma forma completa, tá? E nem tudo é puxar pro estilo cartoon, algumas coisas são só estudo de anatomia mesmo. Então eu decidi redesenhar esses personagens aqui de uma forma um pouco mais diferenciada, e aí vem um esboço muito simples que eu uso para conseguir ter uma visão geral e não errar tanto. Toda vez que você for desenhar qualquer personagem, tenta fazer o desenho contínuo. Qual que é a ideia dele? Você vai primeiro passar a sua ideia pro papel, então você vai pegar um lápis, vai passar de forma totalmente leve, só para marcar qual vai ser o tamanho que ele vai ocupar na folha e qual vai ser a posição do seu personagem.
com essas linhas, esses rabiscos mesmo. E você não precisa colocar tanta força. Olha só que interessante, em poucos segundos eu consegui saber qual é o tamanho do personagem na folha e qual posição ou expressão ele quer passar. Depois disso, você pode pegar sua borracha ou um limpa-tipos e tirar o excesso, e aí sim você começa a polir o desenho, você começa a detalhar os braços, as pernas, esse tipo de coisa. E o mais interessante, caso mesmo assim você faça um desenho que ficou muito marcado, muito borrado, pega uma folha e passa limpo. Eu fiz um shorts bem rapidinho que ensina como fazer isso em 1 minuto. Eu vou deixar no card também, beleza? Então minhas dicas são: estude um pouco mais a anatomia, diferencie a anatomia feminina da anatomia masculina e passe a limpo seus desenhos. E agora é o seguinte, me fala nos comentários aí, qual desenho vocês acharam mais criativo? E não sai do vídeo não, hein? Tá aparecendo pra você 2. Esse eu tô te recomendando e o outro é o YouTube.